Então, gente, vamos lá, vamos iniciar aí nosso bate-papo. Aqui é uma breve lembrança, né? Eu costumo dizer que o Saudamento está completando a maioridade, 18 anos. Esse projeto começou lá em 2005, né, com a criação de um grupo de trabalho para avaliação do plano de benefícios. Esse grupo de trabalho, ele foi, no momento, capitaneado pela Fibra e pela Itaipu, mas ele tinha participação ali de representantes, tanto os eleitos nos conselhos da Fibra, quanto também representação sindical, né? Os sindicatos também foram convidados para compor esse grupo de trabalho. E por que esse grupo de trabalho começou ali em 2005, né? Da onde a Fibra iniciou essa discussão? Foi muito próximo da promulgação da Lei Complementar 109 e 108 de 2001, que são leis que modificaram ali todo o arcabouço legal das entidades fechadas de previdência complementar. Nós, né? Os planos de previdência patrocinados aí pelas empresas. Com a promulgação dessa lei, principalmente as empresas que na época eram entidades vinculadas às estatais, e estamos falando dos nossos amigos, né, dali que eram da Eletrobras, da Eletrosul, Eletronorte, Furnas, todas essas empresas, por força da Lei 108, que é específica para as entidades públicas, elas foram obrigadas a fechar seus planos BDs e criar planos CDs. Na época, criaram até uns CVs, que era uma mistura de CD com BD. E, então, todo o setor acabou fazendo já essas alterações lá entre os anos de 2002 e 2005, 2006, principalmente. E a Fibra, vendo esse movimento, mesmo não sendo obrigada por força de lei a fazer, ela começou a olhar para o plano e falou, vamos ver como é que está o plano, o que a gente pode fazer para garantir a sustentabilidade desse plano a longo prazo. E aí foi isso que ela começou, que esse grupo de trabalho, então, fez ali entre os anos de 2005 e 2014, foram feitas várias reuniões para discutir e identificar melhorias. Vocês devem lembrar, até melhor do que eu, né? A gente teve algumas mudanças de regulamento, que foram propostas por esse grupo de trabalho e que foram implementadas pela Fibra, aumentos de contribuição também, tivemos alguns aumentos de contribuição ali para participantes e para a patrocinadora. Mas o produto final desse grupo de trabalho foi um modelo que hoje está sendo executado, que era fechar o plano BD, saldar o plano BD e criar um novo plano de contribuição definida para os empregados ativos da Itaipu e os futuros empregados da Itaipu. Esse grupo de trabalho, o objetivo desse grupo de trabalho nunca foi reduzir benefícios, nunca foi reduzir direitos ou tirar direitos. O objetivo desse grupo de trabalho sempre foi mitigar riscos de um plano de benefício definido, que é um plano que tem ali na sua estrutura alguns fatores que podem vir a levar a ter déficit. A gente vai detalhar mais na sequência que fatores são esses. Então, com isso, em 2014, esse grupo, então, apresentou para a Itaipu esse modelo, essa proposta, né, de saldamento. Na época, a Itaipu, então, recebeu esse modelo e falou assim, ok, vamos avaliar, mas eu preciso binacionalizar esse tema. Não adianta eu tratar apenas uma fundação, no caso a Fibra, sem que eu tivesse um tratamento ali também para os empregados paraguaios através da Carrubi. E foi isso que ela fez. No ano de 2015, então, ela fez essa tratativa binacional, fez toda essa discussão, que culminou com, em 2016, a aprovação de uma resolução do Conselho de Administração da Itaipu, a RCA 007-2016, que definia as diretrizes desse modelo. O que vai... Ali está bem claro, tem um capítulo dizendo o que vai acontecer com os empregados que já são assistidos, que já recebem benefício, os empregados que estão na ativa no momento de saldamento, no caso aqui, incluo eu, Flúvio e Rogério, né, somos um exemplo disso, e os novos empregados que a Itaipu vier a contratar após esse processo. Então, essa é o nosso marco ali, do ponto de vista legal, de projeto. Com essa aprovação, a Itaipu também solicitou uma contratação ali de uma consultoria atuarial para que coordenasse esse projeto do ponto de vista de Itaipu, para fazer todas as adequações e todos os estudos necessários para a execução daquelas diretrizes fixadas pelo Conselho de Administração. E foi o que foi feito entre os anos de 2017 e 2021. A gente teve um período ali bastante
de bastante debate, bastante discussão, principalmente atuarial, né, do modelo, para que ele realmente mitigasse os riscos que tinha que mitigar e garantisse os direitos de todo mundo. Então, foi feito esse trabalho, foram feitos vários documentos. Todos vocês sabem, no Brasil, a gente tem a Previc, né, que é o órgão que nos fiscaliza e nos rege aqui as entidades. Então, elas exigem vários documentos, vários estudos, e tudo isso foi elaborado aí nesses anos de 2017 e 2021, com idas e vindas para Itaipu, lembrando que o grupo de trabalho era de coordenação da Itaipu, e culminou ali o último documento que foi elaborado por esse grupo de trabalho, que fez esses estudos, foi a minuta de regulamento do plano BD Saudado e a minuta do regulamento do novo plano CD, que a Fibra deveria criar para que os novos empregados pudessem continuar tendo benefício previdenciário, uma vez que o BD estaria fechado para novas adesões. Então, com essas minutas, a gente fez a aprovação aqui no Conselho Deliberativo da Fibra e encaminhou isso para Itaipu, para que a Itaipu fizesse a aprovação desses regulamentos. Isso foi feito em 2022, houve, então, a aprovação por parte da patrocinadora, né, desses regulamentos, que foram, então, encaminhados para a Fibra, e a Fibra protocolou esses documentos na Previc para avaliação do órgão fiscalizador de todo o processo. Naquele momento, a Fibra também foi até Brasília, com toda a equipe técnica ali, consultoria contratada, e além disso, os técnicos da Fibra, para explicar esse modelo para a Previc. O que a gente estava fazendo com o BD, né? O que era saldar o plano, seja para os empregados que já estão assistidos, né, no caso, os aposentados e pensionistas, ou os empregados que estão nativos, seja a criação do novo plano, como é que era esse novo plano. A Previc, então, olha o modelo, os técnicos validaram o modelo e disseram que sim, aquele modelo mitigava riscos realmente e que os direitos estavam preservados. Na época, ela solicitou alguns ajustes redacionais nos regulamentos, fixação de algumas datas, melhoria redacional de alguns artigos para facilitar o entendimento dos participantes. Isso foi feito pela Fibra, depois encaminhado para a Itaipu. A Itaipu, então, aprovou novamente essas adequações solicitadas pela Previc e, agora, em 2023, aprovou em definitivo. Nós, então, encaminhamos para a Previc, e a Previc, agora, em setembro de 2023, deu a chancela final. Ela aprovou os regulamentos e falou, está tudo certo, está tudo pronto, vocês têm autorização, então, para fazer o saldamento do plano BD e criar o plano CD, e nos deu um prazo de 180 dias para fazer isso. E é o que a gente está aí executando nesses últimos meses, e, é claro, a Fibra já vem trabalhando nisso há muito tempo, a gente vem se preparando para esse momento, mas agora a gente está na reta final. Então, aqui a gente trouxe basicamente algumas datas que mais vão importar, no caso aqui para vocês, assistidos. Entre os meses de novembro e dezembro, a gente então está trabalhando essa comunicação, essas palestras que estão sendo feitas, seja presencial ou seja esse webinar, alguns boletins, vídeos e cartilhas que a gente vai distribuir. Esse webinar, ele vai tratar os temas de uma forma bastante pontual daquilo que efetivamente vai acontecer, no caso agora com os assistidos, no caso do webinar de hoje, com os assistidos. Mas a gente tem todo o material que foi produzido e todos os documentos encaminhados para a Previc, tudo isso está disponível ali no site, né, ali na área de participante, vocês podem acessar lá e visualizar toda essa documentação, inclusive essa apresentação, que ao final desse webinar, ela vai estar disponível também, tanto a apresentação quanto a gravação, tá? A gente está fazendo esse webinar está sendo gravado, para que vocês possam ou rever, ou indicar para algum amigo que não teve oportunidade de participar, para que vocês possam ali estar indicando para eles. E aí, sim, dia 10 de janeiro, então, começa o processo efetivamente de opção, seja para os assistidos, seja para os ativos. No caso dos ativos, eles vão ter que aderir ao novo plano. O novo plano CD, que vai ser disponibilizado, eu não posso inscrever eles automaticamente. Eles vão precisar fazer uma inscrição no plano CD. E essa inscrição está aberta ali para eles a partir do dia 10 de janeiro. Mas, no caso dos assistidos, essa data também foi fixada pelo Conselho Deliberativo da Fibra como o início do prazo para que os assistidos façam, aqueles que quiserem, óbvio, a opção pela troca do índice de reajuste. Tá? Isso é a única
mudança que vocês vão ter, caso queiram, não é uma obrigação, é uma opção, caso queiram fazer. E ele inicia dia 10 de janeiro e termina ali no dia 8 de abril, que é os 90 dias aí fixados no regulamento. Durante os meses de janeiro, fevereiro, ali a gente vai estar, em março, a gente vai estar aí atuando junto com vocês para tirar dúvida, fazer atendimentos individualizados. Então, assim, quero deixar vocês bem tranquilos, que se ao final desse webinar, amanhã ou depois de amanhã, tem uma dúvida, conversei com um amigo, a gente ficou numa dúvida, não tem problema. Entre em contato com a gente vai estar aqui através dos nossos canais de atendimento para poder estar esclarecendo e poder estar atuando aí para que vocês tenham todas as informações necessárias para a tomada de decisão. Ali, duas datas que são marcos, né? A gente tem no dia 29 de fevereiro, então, o fechamento do plano BD. O que isso é, né? O que é o saldamento? Saldamento nada mais é do que eu fechar o plano para as novas adesões, então ninguém mais entra nesse plano. Os que estão permanecem, a gente não está migrando ninguém de plano, então os assistidos já são, né? Você já tem benefício concedido, então o benefício de você está ali, mas os ativos também vão permanecer ali com um benefício proporcional ao tempo que eles ficaram lá. Proporcional ao quê? Nessa data, em 29 de fevereiro, a gente vai calcular o tempo que ele já contribuiu para o plano versus o tempo que faltaria para ele contribuir e vai proporcionalizar um benefício para os ativos. Para os assistidos, repito, não muda em nada. Então, em fevereiro, a gente tem a última contribuição feita dos ativos e da patrocinadora para o plano BD. Os assistidos continuam contribuindo normalmente com os 10% para o BD, não há mudança com relação a essa situação. E, a partir de 1º de março, os ativos começam, então, a contribuir para o plano CD, ativos e patrocinadora. E, como já tinha comentado, no dia 8 de abril, encerra ali o prazo para a opção da troca do índice, que o Rogério vai detalhar na sequência para vocês. Já dei ali um spoiler, né? O que é o processo de saldamento? O que é isso? O que a legislação quer dizer quando ela fala em saldamento? Nada mais é do que parar contribuições dos empregados ativos, então esse plano não recebe mais contribuição de ativos, e eu preciso apurar esse benefício proporcional saldado, um benefício saldado para cada um dos empregados que estejam na sua fase ativa, na sua fase contributiva para o plano. Para os assistidos, não tem nenhuma alteração. Os benefícios já foram concedidos, então não se muda valor, não se muda nada, nem os 10% de contribuição, não há mudança, continuam sendo os mesmos. E por que o plano foi saldado? Falei lá no início, né, que o objetivo desse saldamento ele foi proteger participantes de futuros riscos de déficit. A gente, no momento algum, se pensou em mudar o plano, mudar o benefício, não é isso. Sempre queria proteger os participantes de riscos deficitários, né? E ressalto de novo, né? O plano, então, ele não permite novas adesões, nem aportes, mas ele segue pagando os benefícios aí para os atuais participantes e assistidos. Então, vocês, senhores e senhoras que estão nos assistindo aí, continuam recebendo os seus benefícios, e nós, os atuais participantes, no momento em que a gente tiver lá nosso 100%, a nossa data lá de aposentadoria cumprida todas as carências, a gente começa a receber, então, esse benefício proporcional que está sendo calculado. Aqui eu vou trazer um pouquinho quais são os principais fatores, né, que pode causar déficit num plano de benefício definido. E aqui cabe uma explicação rápida. O que é um plano de benefícios BD? O plano de benefícios BD é quando eu sei qual é o benefício que eu vou receber, ele está cravado no regulamento. Então, é um cálculo que está previsto no regulamento, que é a média das últimas remunerações, das últimas 36 remunerações que eu recebo, né? 36 verbas fixas e 120 meses verbas variáveis. Isso é o benefício. Então, eu sei o tamanho da obrigação, mas eu não sei quanto que eu tenho que contribuir para poder pagar esse benefício. A contribuição, ela varia ao longo do tempo, como já variou no passado em alguns momentos. Diferente do plano novo que está sendo criado. O plano CD, eu não tenho garantia de benefício. É um plano que vai sendo acumuladas contribuições, essas contribuições dos participantes e da Itaipu, da patrocinadora, elas são colocadas numa conta individual. Essa conta, então, é rentabilizada através da gestão de investimentos e, ao final do meu período contributivo, eu vou ter um montante, um saldo, e esse saldo, sim, será transformado em benefício.
Então, a contribuição é dada, mas o benefício vai depender do montante que for acumulado. Essa, basicamente, é o que muda de um plano para o outro. E aí, se tratando de benefício BD, onde eu sei qual é o benefício, mas eu já tenho dado essa minha obrigação, existem alguns fatores que podem influenciar significativamente o plano. Um deles, e o que mais ele pode gerar problemas, é o aumento da longevidade dos participantes, né? Aumento de longevidade é uma coisa ótima, maravilhoso, a gente quer viver mais. Mas quanto mais eu vivo, mais eu preciso guardar recursos para pagar a aposentadoria, né? E como é que é isso? Aqui a gente trouxe um dado histórico para vocês, que é a expectativa de vida, o quanto a gente aumentou a expectativa de vida na fibra. Em 88, quando a gente iniciou esse plano, a gente tinha uma expectativa de vida ali no momento da aposentadoria de viver até os 75 anos ali em média, né? É claro, tinha gente que infelizmente não chegava nessa idade, tem outros participantes que tinham uma longevidade um pouco maior, mas na média da população da fibra naquele momento, a gente tinha 75 anos de expectativa. A fibra, claro, anualmente revisa isso, e a última hipótese que foi alterada, a última vez que a gente alterou essa hipótese foi em 2021, a nossa expectativa de vida já estava aí na casa dos 86 anos. Então, nós estamos falando aí de 11 anos aí de aumento de expectativa de vida. E isso, gente, só para vocês terem uma ideia, ele impactou a nossa reserva matemática, ou seja, eu tive que aumentar a quantidade de recursos guardados para pagar benefícios na casa de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Esse foi o valor que a gente teve que aumentar a nossa reserva matemática para poder pagar benefícios, considerando essa nova expectativa de vida. E longevidade não para por aí, né? A gente sabe que a gente está num momento em que as pessoas estão cada vez mais longevas, graças a Deus, a ciência está aí, a medicina está aí. Aqui, só como curiosidade, eu trouxe para vocês a pirâmide etária brasileira. Em 88, quando a gente foi criada, né, a fibra, a gente tinha literalmente uma pirâmide, né? Ali no topo, ali perto dos 80 anos, a gente tinha uma população pequena, né? A gente tinha uma distribuição percentual muito pequena de pessoas que chegavam ali acima de 90, então, bem poucas. Essa já é a pirâmide, que para mim já não é mais uma pirâmide, já está mais para aquelas pirâmides de Dubai lá, mais parecida com isso. A gente já vê uma redução aqui na base e um aumento aqui da quantidade de pessoas aí que estão aí chegando e passando dos 85 anos, chegando quase com seus 90. E aí também uma projeção para 2060, como é que vai ficar essa pirâmide etária. Vocês verem que a partir dos 80 ali, né, essa faixa aqui, ela vai aumentando muito. Então, isso é o impacto de longevidade que a gente tem em planos de previdência. É pagar mais benefícios, porque as pessoas estão vivendo mais. Outro item aqui importante seria, né, que é outro fator, é rentabilidades abaixo de meta atuarial. Isso não é um problema para a fibra, né? E aqui eu trago, né? Vocês podem pensar, mas você falou que custou 1 bilhão e 300 milhões a longevidade, mas nós não estamos deficitários nisso. Não, não estamos. Por que não estamos? Porque a gente teve, ao longo da vida da fibra, e aqui eu trago os nossos 20 últimos anos aqui, 21 anos, uma rentabilidade superior ao que a gente precisava. A fibra rendeu, nesse período, 1.671%. E a gente precisava, né, a fibra entregou essa rentabilidade, e a gente precisava, a nossa meta era 1.163. Então, essa boca de jacaré aqui é que deu para a gente essa tranquilidade da gente ter aí essa gordura e ter conseguido absorver todo esse aumento de longevidade, principalmente esse aumento de longevidade que a gente teve ao longo do tempo. Aqui tem os outros indicadores de mercado, né? CDI 976, Ibovespa 888 e o MSCI World, que é o índice do investimento no exterior, né? Da Bolsa, 528. E assim, também, né? Como é que vocês podem estar vendo? Mas como é que está 2023 com isso? 2023 a gente está muito próximo da meta. Essa aqui é a posição de outubro. Nossa meta era 8,22, a gente rentabilizou 8,12. E os números que estão sendo fechados agora de novembro já mostram
que a gente já inverteu aqui, a gente já está com uma rentabilidade maior do que a meta, então, aí tudo mostra que a gente vai conseguir, aí, ao longo de 2023, entregar a rentabilidade necessária. E aqui um outro dado que a gente traz é um dado de mercado, né? Não é um dado publicado nos nossos relatórios, mas é um dado de gestão interna nossa da Fibra, que a gente precisa saber, tá ok, a gente está rentabilizando, mas a gente está rentabilizando mais, menos? Como é que está o setor? De que forma o setor está trabalhando? Então, esse aqui é um trabalho feito por uma consultoria que compara a mediana dos planos BDs no Brasil, a gente tem em torno de 120 planos, e a gente compara a rentabilidade que eles obtiveram versus a rentabilidade que a Fibra está obtendo. Né? Isso é um indicador interno aqui, principalmente muito utilizado pelo Comitê de Investimentos aqui e pela diretoria nas suas análises. Então, está tudo certo, a gente está entregando aí até um pouco mais do que o mercado vem entregando nos últimos anos. Então, já passei pelos 2 primeiros itens, o terceiro item seria as demandas judiciais de participantes. Como eu falei, né, o benefício definido, ele leva em consideração as últimas remunerações recebidas do empregado. Então, existem algumas demandas judiciais, e aí vamos separar, né, o primeiro item são demandas judiciais causadas por ato de gestão da patrocinadora, ou seja, qualquer discussão judicial que o empregado venha ter com a patrocinadora e que mude, que revise a remuneração que ele recebeu, e isso gere aumento do benefício que a Fibra paga, essas ações judiciais, elas são assumidas pela patrocinadora. A patrocinadora, existe um artigo no regulamento que a Fibra pode ir lá e pode apresentar para ele o valor dessa reserva, que precisa ser alterada, e a patrocinadora aporta. E ela tem feito isso constantemente. Eu vou trazer 2 casos aqui que vocês, a maioria aí deve lembrar. Foram 2 ações de periculosidade, uma do sindicato do Sinef, né, dos eletricitários, e outro dos engenheiros, do SENGE, em que a Itaipu fez um acordo com esses empregados, e no acordo estava previsto que os benefícios não seriam alterados. Por quê? O valor que a Itaipu teria que pagar para a Fibra é muito maior, é muito superior ao valor que ela teria que pagar para os empregados. Porque ali ela ia pagar os últimos 5 anos para os empregados. E aqui, ela tem que pagar, tem que fazer uma reserva para pagar 25, 30 anos de benefício. Então, essas demandas judiciais é um problema que a gente vem enfrentando ao longo do tempo e que a Itaipu precisava ter previsibilidade de redução. E com o saldamento, isso vai, a médio prazo, vai se extinguir, porque os benefícios dos participantes ativos, né, dos empregados delas hoje, já estão calculados. Eles não vão ser recalculados por uma decisão judicial. Então, a gente tem aí uns 5 anos aí, que é o tempo de discussão, né, de prescrição. Passando esse tempo, a gente não tem mais esse impacto que hoje a patrocinadora sofre ali no momento em que ela tem uma demanda judicial contra ela do ponto de vista trabalhista. Mas a gente também tem outras demandas judiciais aí que podem vir a gerar, sim, alguma necessidade de aumento de reserva, que são discussões de cláusulas regulamentares. Esse não tem, a patrocinadora não dá causa, isso é do próprio plano. E eu também vou dar um exemplo do que seria. Por exemplo, vocês sabem que o nosso plano de benefício, ele gera pensão no momento do falecimento do titular, né, do participante assistido. Você tem aí a pensionista ou o pensionista que começa a receber pensão. Ok, isso está no cálculo do plano. Para aquelas pessoas que escreveram o seu cônjuge. Mas existem algumas pessoas que não escrevem o seu cônjuge e, por N razões, ali não escrevem. Ela não faz parte do cálculo atuarial nosso. E aí, depois que há o falecimento, o pensionista vai aqui e, judicialmente, né, vem aqui, a gente diz que não tem como pagar pensão, porque ele não estava escrito no plano, mas ele entra na justiça dizendo que ele recebe pensão do INSS e tudo mais, e que ele deveria receber. A gente tem algumas discussões dessa, nenhuma delas ainda com decisão final, apenas uma delas a gente tem uma tutela antecipada, e isso é um custo que, se a gente tiver que assumir, a gente vai impactar o plano de todos nós. O BD é um condomínio, não existe contas individuais. Então, quando existe um valor, seja superavitário, seja deficitário, todo mundo tem que pagar. A conta é rateada para todo mundo.
E vocês vão entender como é que a gente rateia essa conta também na sequência. Então, de maneira bastante assim, objetiva, é claro que existem outras hipóteses atuariais que a Fibra calcula, que a Fibra avalia, mas essas são as mais os maiores riscos de possíveis déficits podem vir de uma dessas 3 situações aqui detalhadas. Ups. Desculpa. É que a gente está... Bom, esses são os fatores de risco que a gente tinha, que eu queria falar com vocês. Agora eu vou passar a palavra para o Rogério, que vai detalhar um pouquinho o que muda aí no regulamento do Plano BD e se vocês têm que fazer alguma coisa, o que vocês vão fazer. Rogério, vamos lá. Pessoal, boa tarde, novamente. A gente vai passar sobre essa questão do termo de alteração do índice de reajuste, que eu acho que é a principal mudança, né? Permanecer com o índice de reajuste vinculado ao ACT dos empregados ou mudar para o IPCA. A gente vai explicar direitinho, falar do termo, falar como é que faz a opção, mas antes tem alguns detalhes que a gente considera importante, né, até para poder facilitar a decisão de vocês. Aqui a gente trouxe um slide, pessoal, quando a gente faz o saldamento de um plano, né, para a Previc, que é o órgão que regula o setor, a gente está fechando o plano, né, saldar é fechar, então aquele regulamento do plano BD, ele perde a vigência e agora a gente tem um regulamento do plano BD saldado, né? A gente informou um tempo atrás isso para vocês via e-mail, quem não teve oportunidade é só entrar na área do participante, toda essa documentação está disponível. Mas o regulamento do plano BD saldado, ele traz os benefícios, né, que continuam com o fechamento do plano, no caso, os benefícios de aposentadoria e pensão. Por que a gente traz esse slide aí? Vocês vão ver que a partir de março, quando vocês receberem o comprovante de pagamento da Fibra, vai ter alterado o nome do benefício. Por exemplo, a suplementação de aposentadoria por tempo de contribuição, que é o primeiro aqui, ele vai mudar para benefício saldado de aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é só uma mudança na terminologia, né, para poder a gente ficar adequado à legislação. Então, fiquem tranquilos, só mudou o nome, não mudou o valor, não teve qualquer tipo de recálculo, nada disso. É só uma adequação legal, tá? Inclusive, alguns benefícios a gente trouxe até aqui no slide, auxílio reclusão, benefício especial temporário por morte, auxílio funeral por morte, benefício. Esses não precisaram nem ser alterados, mas a maioria dos benefícios de pagamento continuado precisou mudar só o nome, tá bom? Isso é só uma observação que a gente faz antes de prosseguir. Outro detalhe, a Andréa estava falando, né, sobre inscrição de beneficiário e como essas ações judiciais elas acabam afetando, né, o passivo, afetando o condomínio. Né? Com o fechamento do plano, com o saldamento, tem uma alteração, tá? Não vai ter mais o pagamento da joia de inscrição de beneficiário. Nós vamos explicar isso aí. Então, quem está pagando joia de inscrição de beneficiário, que joia de inscrição de beneficiário? O plano suporta a inscrição de um cônjuge titular, inscreve um cônjuge para receber uma pensão, com até 6 anos de diferença, né? Um cônjuge com até 6 anos mais jovem. Se essa diferença for superior, né, mais do que 6 anos, mais jovem do que o titular, então o titular, para poder, hoje, né, até o fechamento do plano, até o saldamento, para poder inscrever esse cônjuge, ele precisa efetivar o pagamento de uma joia de inscrição de beneficiário. Com o saldamento do plano, isso aí acaba. Então, quem estava pagando essa inscrição de forma parcelada, a partir de março acaba esse desconto. Tá? E como que fica o cálculo da pensão, né? Concedendo a pensão, vai ser sensibilizado o que foi pago até o momento do saldamento. Tá? E para quem quiser inscrever beneficiário com diferença maior do que 6 anos de agora em diante, a inscrição continua obrigatória, só não vai ter mais o pagamento da joia. No momento da concessão da pensão, aí vai ser reduzido atuarialmente, considerando essa diferença de idade, ok? Então, deixa de ter o pagamento da joia de inscrição de beneficiário, continua a ter a obrigatoriedade da inscrição do beneficiário. Agora a gente começa a entrar, acho que no tema principal, né, que é a mudança do critério
a opção para mudar critério do reajuste. Mas tem algum conhecimento que a gente considera importante vocês terem, né, para ter segurança nessa decisão. E um desses itens é o conceito de equilíbrio, né? Como entender equilíbrio em entidades fechadas de previdência. Tem toda uma legislação que regula isso, a gente fez um gráfico, aliás, é o mesmo gráfico que a gente apresentou no RAI, peço desculpa por estar sendo repetitivo com quem compareceu à apresentação ou leu o relatório, é aquele mesmo gráfico, a gente só acrescentou a coluna de 2023. Para a gente entender esse gráfico, vamos olhar para a coluna de 2022, que é o último ano fechado. Veja, em 2022, a gente fechou o resultado final, ou resultado ajustado, como diz a legislação, em menos 133 milhões, ou seja, um déficit de 133 milhões. E às vezes as pessoas perguntam, puxa vida, mas então se eu for lá e mantiver a opção pelo ACT, eu já vou seguir equacionando isso aqui? Não. Veja, a legislação, ela determina o que é o conceito de equilíbrio, ou seja, o que tiver dentro dessa faixa de equilíbrio, a entidade não precisa tomar nenhuma ação. Excedendo essa faixa de equilíbrio, aí pode ser preciso tomar uma ação. Como é que chega nessa faixa de equilíbrio? É essa barra aqui, tá? Primeiro, a gente calcula todas as obrigações, o passivo atuarial, as reservas matemáticas, enfim, as obrigações do plano. Aí a gente olha para o resultado, né, no nosso caso 133 milhões, e pensa assim, percentualmente, em relação a todas as obrigações do plano, quanto que foi esse resultado? Bom, então 133 milhões ficou aqui, ó, tá vendo? Nesse ponto aqui, ele está... o limite que a legislação estipula, ou seja, para equacionar déficit, seria se ele ficasse aqui menos de 9,96%. Tá? Seria um déficit superior a 566 milhões. Aí você precisaria equacionar déficit. A mesma lógica para uma distribuição de superávit. Né? Então, se esse ponto aqui tivesse ficado aqui para cima, ó, superior a 23,93%, né? Aí você... Pois superávit também, né, excesso de superávit também é um desequilíbrio, né? Se está sobrando dinheiro é porque talvez você esteja cobrando demais a contribuição, tá? Então, você também precisaria pensar em distribuir superávit. Então, veja, o nosso resultado está bem dentro da faixa, né? Você está com menos 2,33%, né? Para você pensar em equacionar o superávit, tinha que estar abaixo de menos 9,93%. E quanto que você equacionaria de déficit, perdão? Quanto que você equacionaria de déficit? Você equacionaria o que passar de 566 milhões. A legislação diz isso. Então, chegou no limite, né, olhando para 2022, o limite é 566 milhões. Passou disso, ficou superior o déficit a 566 milhões, aí você vai equacionar o que passar desse limite. Tá? E aqui em 2023 é uma projeção que a gente tem, veja até, ficou um pouquinho mais próximo aí da linha do 0 a 0, né, com menos 1,33%. Tá? Então, vamos lá. Tá, e se ocorrer, né, a gente trouxe aqui um esquema, né, e se ocorresse um déficit superior ao limite e a gente precisasse equacionar esse déficit? Como é que funciona nos termos da lei? Vamos lá. Então, assim, o equacionamento de déficit, né, e a distribuição de superávit é algo que, embora a gente esteja nos deparando com isso agora, mas isso já está presente no regulamento há muito tempo, tá, pessoal? No regulamento do plano BD, antes do saldamento, a gente tem já presente, ó, os resultados superavitários ou deficitários serão tratados e equacionados de acordo com o previsto pela legislação vigente e pelo Estatuto da Fibra. No regulamento do plano saldado, também diz, olha, os resultados superavitários ou deficitários serão tratados, destinados ou equacionados de acordo com o previsto na legislação vigente e pelo regulamento. Também a legislação, né? Vocês sabem que a lei que regula, né, o nosso setor é a Lei Complementar 109, lá de 2001. Né? Lá já dizia, olha, o resultado deficitário nos planos ou nas entidades fechadas
será equacionado por patrocinadores, participantes e assistidos, na proporção existente entre suas contribuições, sem prejuízo de ação regressiva contra dirigentes ou terceiros que deram causa ou dano, prejuízo à entidade de previdência complementar. Então, distribuir superávit e equacionar déficit, embora agora a gente tenha que lidar com essa questão para poder fazer opção, mas já é algo antigo, tanto no regulamento da fibra quanto na legislação. Inclusive, também tem uma resolução, né, a CNPC 30 de 2018, para quem tiver mais curiosidade de entender como que é essa mecânica do equacionamento do déficit, a gente vai mostrar um esquema adiante, ela diz, inclusive, olha, acontecendo o déficit ou superávit, você deve proceder dessa forma. Isso já está muito consolidado, não é uma novidade, né? Já o que já existe. Para ficar mais claro, a gente trouxe um esquema mostrando como é que seria essa divisão de responsabilidades caso a gente apurasse um déficit superior àquele limite lá de 566 bilhões para o ano de 2022. Então, vamos lá. Ocorreu um déficit no plano superior ao limite. O que a gente faz? Primeiro, a gente apura a responsabilidade, né, com base na proporção contributiva, ou seja, a gente divide o grupo entre, de um lado, patrocinadora, do outro lado, participantes e assistidos. E a gente divide essa dívida olhando a proporção de contribuição dos dois. É o primeiro cálculo que a gente faz. Essa parte da patrocinadora, pessoal, nessa proposta, né, que a Itaipu está fazendo, ela permanece, porque ela é uma obrigação legal da patrocinadora. Para efetivar a cobrança do déficit, aí a gente vai para a segunda parte desse cálculo. A parte da patrocinadora já está definida nos termos da lei, ela continua arcando, porque isso é lei, ela não está se eximindo de arcar com isso nessa proposta de mudança de correção de índice. Agora, na hora de dividir a parte dos participantes entre empregados e assistidos, a gente passa a ter, em tese, 3 grupos. Primeiro, os ativos, os empregados, né, eles não tiveram essa possibilidade de escolha como os assistidos, porque ainda não têm o benefício concedido. Então, todos os empregados eles já estão automaticamente no IPCA. A gente tem os aposentados e pensionistas que optarem pela mudança para o IPCA, e a gente tem os aposentados e pensionistas que permanecerem, né, no critério de reajuste do ACT ou que não efetivarem nenhuma opção. A gente vai ver isso adiante. Para quem não efetivar a opção dentro do prazo, né, fica do jeito que está. A opção será manter o critério atual. O que está sendo proposto é para esses 2 grupos, ativos que optarem pelo IPCA e aposentados e pensionistas que optarem pelo IPCA, a patrocinadora, além da parte que é dela, por lei, ela passa por uma liberalidade a arcar também com a parte dos empregados e dos aposentados e assistidos, ficando os aposentados e pensionistas que optaram por manter a opção no ACT responsáveis pelo equacionamento de déficit que caberia a eles, né? E como é que faz esse equacionamento de déficit? É por meio de uma contribuição extraordinária. Então, você vai ter lá no teu demonstrativo de pagamento, além da rúbrica da contribuição, no caso dos aposentados, uma rúbrica a mais lá, olha, contribuição extraordinária. Vamos falar um pouco mais sobre a questão dos índices. Veja, às vezes as pessoas perguntam assim, tá, mas aonde está escrito que a Itaipu vai arcar com isso? Quer dizer, a gente vai fazer uma escolha agora, e se acontecer o déficit lá na frente, a gente tem qual a segurança, né, que os assistidos terão que isso será cumprido? Então, no regulamento do plano, né, a gente retirou aqui a letra do regulamento, está afirmado esse compromisso. O regulamento de um plano de benefício, pessoal, é o documento máximo que rege o funcionamento do plano. Ele é aprovado pelas instâncias internas da Itaipu, inclusive o Conselho de Administração, e ele também é aprovado pela Previc, que é o órgão que regula o setor, como a gente falou. Então, veja o que diz o regulamento. Os patrocinadores assumirão em caráter exclusivo a cobertura por eventuais resultados deficitários do plano em relação aos assistidos que exercerem a opção de troca do ACT, índice de reajuste da tabela salarial, pelo IPCA.
E mais, os assistidos que optarem pela manutenção do critério de reajuste de benefícios vinculado ao nível de enquadramento na tabela salarial serão responsáveis pelo restabelecimento do equilíbrio econômico e financeiro do plano, em conjunto com a patrocinadora, de acordo com o previsto pela legislação. E os assistidos que não efetuarem a opção dentro do prazo permanecerão atrelados ao ACT. E qual é o prazo? O prazo de adesão inicia em 10 de janeiro e termina em 8 de abril. Tem 90 dias para tomar essa decisão. E como é que a gente faz para exercer essa opção? Bom, a partir do dia 10 de janeiro, você entra na área do participante, normalmente, faz o login, aí você vai ter essa opção aqui, com esse banner do plano saudado. Clica aqui em acessar, tá? Aí vai entrar esse formulário, né? Aí tem uma opção aqui embaixo, eu vou ver se eu dou um zoom aqui. Não está indo. Foi. Tem essa opção aqui, optar pelo índice de reajuste do benefício. Clica nessa opção. Ele vai abrir o termo, né? Aqui a gente pegou um recorte, vou ampliar também para facilitar a leitura. Esse é o termo, tá? As duas opções. Primeira opção, alterar pela variação positiva do IPCA. Esse é outro detalhe, né? Variação positiva. Se acontecer de você ter uma variação no ano negativo, não vai reduzir benefício, como hoje não é feito, né? Variação positiva do IPCA a cada mês de novembro na forma do regulamento. Opção de alterar. Estou ciente de que, ao exercer essa opção, os patrocinadores serão exclusivamente responsáveis pela cobertura de patrocinadores, porque a Fibra também é patrocinadora dos empregados da Fibra, tá? Os patrocinadores serão exclusivamente responsáveis pela cobertura de eventuais resultados deficitários, atuais ou futuros, apurados no plano. Todo e qualquer desequilíbrio será de responsabilidade dos patrocinadores. Tá? Embora, né, para nós aqui a escolha é alteração de índice ou não, mas veja que a Itaipu ela está assumindo o compromisso de equacionar, né, de arcar com o déficit, independente do motivo. Se foi índice de reajuste, se foi ação judicial, como a Andréa trouxe, alteração de longevidade, né? Independente da origem, né, a patrocinadora está assumindo o compromisso de arcar caso seja necessário. E a opção de manter, né, pessoal? Manter índices aplicados do nível de enquadramento da tabela salarial da Itaipu. Estou ciente de que, nesta opção, a responsabilidade por eventuais desequilíbrios futuros de cobertura do plano será compartilhada entre os patrocinadores de um lado e os assistidos de outro, na forma da lei e do regulamento. Serei responsável pelo restabelecimento do equilíbrio econômico, financeiro e atuarial do plano, juntamente com os patrocinadores. Tomou a decisão, clica ali em confirmar e tá feito. É isso, pessoal. Agora a gente abre para perguntas, fiquem bem à vontade. Acho que